você fala, essas linhas retilíneas, não é? Quase simétricas, não é? Agora eu falo para você, que tipo de tecnologia? Estamos especulando aqui, né? Sim. Que tipo de tecnologia poderia ter feito isso? Com certeza, uma tecnologia avançada, não uma tecnologia que algum tipo de grupo indígena local teria, né? Está muito longe da realidade isso ou não? Não está longe da realidade, não. Primeiro que é o seguinte, o que a gente tem de tecnologia indígena, que os indígenas também têm tecnologia avançada, mas é o que é tecnologia avançada para os indígenas? É a trama. Você já viu aqueles tapiti, aqueles negócios para fazer farinha? Aquilo é uma tecnologia, se você parar para pensar, é muito avançada. Né? Porque aquelas tramas, aquelas mochilinhas, aquelas coisas que... As construções indígenas, né? Todos esses elementos de a tecnologia cerâmica, né, que é uma tecnologia avançada que proporciona armazenamento de alimento, também demonstra que é uma sociedade avançada. Mas nós estamos falando de um corte no terreno que é de 50 metros de profundidade. Não dá para fazer isso com um pedaço de pau no arenito. Pelo menos, eu desconheço alguma etnia indígena que tenha tanto tempo de sobra para ficar botando os caras para rachar arenito e fazer um negócio retinho. Então, assim, eu acredito, né, pelas evidências que a gente tem, isso aponta que não tem nada a ver com as nações indígenas que habitam a região, do que a gente tem de estudo. Que ali na região tem os Munduruku, tem Apiacás, né, o próprio nome do município já mostra. Então, esses indígenas, pelo que a gente tem de estudo de arqueologia sobre eles, a ocupação deles na região é um pouco mais recente, vamos assim dizer. Né? Tem um período anterior. O maior povo que habita essa região é o povo Munduruku. Né? E aí a gente tem 12 mil anos de ocupação. Né? Segundo alguns arqueólogos, aí, algumas pesquisas recentes, os Mundurucus moram ali na região há 12 mil anos. A tecnologia que eles têm, eles constroem uma coisa que chama terra preta de índio, né? Que é a terra preta. Então, eles têm lá 2,5 metros, 3 metros de terra preta, que eles construíram. Né? Tem alguns canais, que agora alguns professores aí estão mostrando bastante, alguns canais, né, que os indígenas faziam algumas ilhas, faziam alguns canais. Então, assim, eles manipulavam o solo, eles transformaram a paisagem da região, desviavam cursos de rio. Mas, pelo que a gente tem, né, de tecnologia indígena até agora, que foi mapeado na arqueologia, isso daí precisa ter um maquinário, vamos assim dizer, uma coisa que até agora não tem registro. Então, seria lógico eu falar que essa tecnologia indígena, que já foi estudada, que já é conhecida, não é? Seria uma tecnologia artesanal. Isso. E a tecnologia utilizada para fazer o que a gente vê aí seria uma tecnologia industrial. Para o pessoal entender. Eu acho que essa palavra eu acho que diferencia bem. Né? Que quando a gente tem as sociedades indígenas no Brasil, que são sociedades complexas, você parar para pensar, a sociedade indígena é uma sociedade complexa, se comparada com outras sociedades. Por exemplo, a economia deles não é tão complexa, mas a sociedade é complexa. A quantidade de festas, a quantidade de pintura corporal, a quantidade de nomes, a quantidade de rituais que são construídos, mostram que são sociedades complexas. Mas mostra também que a economia deles é um pouco mais simples do que a nossa. Né? Enquanto eles gostam de sociedades complexas, né? De coisas mais, vamos dizer assim, uma sociedade mais humana, que não explora a mão de obra escrava, que isso a gente tem que admitir, que os indígenas estão anos-luz na nossa frente aí, né? Que não tem criança passando fome lá no meio deles, porque eles dividem bem o alimento, né? Agora, assim, você vai lá no Mercadão, lá em São Paulo, você vê um monte de garotinho pedindo comida, né? Então, assim, existe uma diferença muito grande, né? Uma sociedade complexa que, né, tem uma função social diferente, que o jovem tem uma função social diferente, né? E que a gente percebe que a tecnologia deles é mais artesanal,
desde a construção da casa até a modificação no terreno, que é tudo feito ali na mão, né? Isso também vem da própria filosofia de vida deles, né? Que tudo está conectado com a natureza, viver em harmonia e tal. Só que o que a gente identificou aí não tem como, assim, eu não consigo, no pensamento lógico, racional, científico, não tem como você falar que isso daí foi feito artesanalmente e nem naturalmente. Não tem como você rachar um paredão de arenito na força do machado da pedra, né? Não tem como. Então a gente tem justamente essa palavra aí, Felipe. A diferença aí é que tem uma tecnologia industrial, né? Que está ali na região, é um testemunho. Esse corte no relevo aí das linhas de Apiacás é um testemunho importante. Quem está fechando o olho para isso está querendo ignorar um fato, né? Está querendo falar assim, não tem nada, não sei o quê. Estruturas embaixo dessa floresta vão ter estruturas, é uma coisa que a gente notou aí com o LiDAR. Precisa ser feito um trabalho mais detalhado, um trabalho no local, na região, mas se a gente colocar em linhas gerais, vai ser mais ou menos isso. Não tem como associar essa interferência aí, ao meu ver, né, a esse primeiro momento, não tem como associar isso a grandes nações indígenas da região, né? Ainda não. Talvez indo para campo a gente fala, olha, tem um símbolo aqui que os Munduruku desenharam, né? Mas por enquanto não tem. A gente não verificou nada ainda, né? Inclusive, Saulo, o tamanho, vamos dizer assim, não é? A magnitude, não é? Dessa interferência, não é? Poderíamos até assim especular aqui que o uso de maquinário gigante, né? Foi feito, foi utilizado, né? Não podemos especular, porque pelo que a gente está vendo, foram interferências grandiosas, não é? Que foram necessárias máquinas gigantescas para fazer aquilo, né? É o rastro que a gente vê aí é disso, né? Parece que passou uma retroescavadeira, né? Parece que eles fizeram uma terraplanagem ali. Vamos construir. E é interessante que foi bem dividido em quadras, né? Eu achei muito interessante a profundidade. Ficou uma média de 50 metros. 48, 49, 51, 52, mas assim, muito próximo a 50. Todas as medidas coletadas de profundidade em relação ao patamar superior do solo foi uma média de 50 metros. Isso daí já foi tudo mostrado na live, tem uma tabela aí, saiu um parecer técnico, já o pessoal do Dáquila está divulgando essas informações aí direto e reto, né, como a gente diz. E eu acho interessante que foi uma coisa calculada, né? Aparentemente, que eu estou falando assim, né? Como análise preliminar. E isso só pode ser com uma máquina, né? Ou com uma coisa bem feitinha, uma niveladora, né? Uma coisa que corte bem o terreno. Quando a gente vê essas grandes obras, né, de terraplanagem, que essas máquinas passam cortando o terreno assim, né? A gente percebe como fica quadradinho, né? Vai construir uma rua aqui, vai fazer um loteamento, alguma coisa. A gente percebe como modifica o terreno, né? Uma máquina pequena, né? Por exemplo, uma patrola, né? Essa máquina que passa raspando aí. Então a gente já percebe que é muito diferente quando você tem um maquinário sendo utilizado, uma coisa industrial, e quando você tem uma coisa artesanal. O que não é diferente é a força da natureza em cima disso. É o que aconteceu depois. Você imagina, constrói uma cidade. Não sei por que cargas d'água essa cidade foi abandonada. Como é que vai ficar essa situação? Vai crescer árvore no meio da rua, né? Onde tinha a torre, vai cobrir de cipó. O passarinho leva a semente de um lado para o outro, vai encher de árvore. Com o passar dos anos, tem até algumas experiências que fazem isso, né? Aqui no Brasil a gente não tem esse nível de pesquisa, mas existe uma parte da arqueologia que chama arqueologia experimental. Eu não sei dizer ao certo, mas já foram feitas várias experiências. Essas conversas que a gente tem com colegas de profissão, eles falam que os caras pegaram uma cidade e ficaram sem mexer 8 anos na cidade. E eles perceberam que em 8 anos, onde tinha o asfalto, cresceu árvore, rompeu o asfalto. Mas a gente não precisa ir muito longe, não, Felipe. Quer ver? Você vai dar uma volta ali em Belém do Pará, naquele mercado ver o peso.
Tem prédio antigo ali no Ver o Peso que nasce árvore no prédio. Você vê ali o mato tomando conta, né? Porque a argamassa é feita com terra. A argamassa é feita com terra. O passarinho passa ali, né? Solta uma semente, cai ali uma semente, vem com o vento. A semente fica ali, o fiozinho de terra que ela acha, ela lança a raiz e cresce, né? Então vai cobrindo, né? Vai, vamos assim dizer, vai crescendo a vegetação, né?